Eu venho falando sobre designer patterns aqui dentro do React nos últimos vídeos, né, principalmente aqui do canal, e surgiram dúvidas sensacionais, cara. E é sobre elas que a gente vai trocar uma ideia agora. Fala, galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, nos últimos vídeos, né, a gente está focando bastante sobre design patterns, né, e como aplicar aqui dentro do React, né, utilizando os hooks e etc, né? Porque você que é novo aqui ou caiu de paraquedas nesse vídeo, ou tem pouco conhecimento ainda sobre design patterns, basicamente eles são soluções comuns ali para problemas que a gente enfrenta no dia a dia, tá? Porém, a grande maioria deles, para não falar quase que todos, são foram criados, né, foram desenvolvidos ali, são soluções que foram desenvolvidas, pensadas para orientação a objeto, tá? Então, quando a gente trabalha com programação funcional aqui do React, com os hooks, por exemplo, e etc., aí a gente tem que fazer algumas adaptações, tá? Então, esse é o meu foco aqui, principalmente nos últimos vídeos, tá? Te ajudar a você entender o que são esses design patterns e como que a gente consegue aplicar isso aqui no seu dia a dia, né? Então você já sai do vídeo aqui já conseguindo aplicar ele no seu projeto aí que você está trabalhando ou que você está estudando. Fechou? Beleza. Bom, dito isso, né? Nos últimos vídeos, cara, surgiram umas dúvidas assim sensacionais, tá? Do Bruno, do Yuri, do Matheus e teve um monte de outras pessoas aí que comentaram nos últimos vídeos, né? Tanto elogiando e fazendo perguntas também, e perguntas muito massa. Então, uma delas foi sobre o seguinte: a gente criou aqui, a gente fez, aplicou, né, toda a parte de design pattern, aplicou principalmente a inversão de dependência aqui, né, que é o D do Solid, o Dependency Inversion Principle, tá? Que é o quê? Por exemplo, esse componente aqui, esse user list, ele é basicamente, né, para mostrar uma listagem de usuários. Imagina que você tem uma tabela e tal, né? Aqui eu tenho simplificada, porque não é o foco aqui desse vídeo, mas basicamente imagina que você tem uma tabela aqui, né, e você vai exibir essa listagem. Essa listagem você vai fazer uma requisição ali para o back-end e tal, né? E aí, o que a maioria faria, né? E eu também já fiz muito isso, que é o seguinte: você aqui dentro, né, você criar um estado de users, utilizar um user effect, utilizar o Axos, importar o Axos aqui, fazer requisição por endpoint e tal, né, e montar isso aqui em tela. Bom, tá errado? Não. Só que existem outras formas melhores para fazer, né, esse componente aqui dessa forma, tá? Uma delas, por exemplo, seria exatamente utilizar a inversão de dependência. Então, o que é? Então, tudo que a gente precisar aqui dentro, que nesse caso seria alguma função que vai trazer para a gente essa listagem de usuários, a gente inverte essa dependência. Ou seja, a gente cria um contrato, certo? Então, toda a inversão de dependência é baseada nisso aqui primeiro, né? Você cria um contrato, que é uma expectativa que o seu componente aqui, na sua função, sua classe, ela espera, tá? E aí, quem chamar esse user list vai ser responsável por fornecer essa informação que vem de fora, tá? Então, beleza. Dito isso, a gente fez isso daqui nos últimos vídeos, né? Então eu vou deixar, tudo isso aqui foi criado nos últimos vídeos, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, mas você vai olhar depois, tá? Fica comigo aqui nesse vídeo aqui, tá? E depois você vai dar uma olhadinha lá. Aí o que acontece? A dúvida é o seguinte: por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, eu fiz até um dos design patterns, que é o adapter, né? Que é o seguinte, deixa eu apagar isso daqui. A gente não vai usar isso daqui por enquanto, beleza? Então, basicamente, a gente criou um adapter, né? Que é o que? De novo, né? A inversão de dependência aqui também. Mas já a gente volta a falar sobre inversão de dependência. Mas vamos focar no padrão adapter aqui nesse caso. Então, basicamente, o padrão adapter, ele vai criar uma adaptação, né? Como o próprio nome diz, vai converter uma interface, alguma coisa ali, em uma outra interface que é esperada pelo cliente, né? Nesse caso aqui, a interface que a gente está fornecendo é esse HTTP client. Então, todo HTTP client, né, ele tem o que? Ele faz uma requisição. Essa requisição ela tem um data que é desse tipo HTTP request, que tem o que? Tem um URL, tem um método da requisição, get, post, put ou delete, pode ter ou não um body, que é do tipo não sei, pode ser qualquer coisa, e pode ter ou não headers, que pode ser também de qualquer tipo, beleza? Show. Aí o que acontece? Com essa interface aqui, você consegue, por exemplo, eu vou até apagar isso daqui, que é o que a gente vai fazer agora na mão aqui, tá? Mas eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui já, que eu já te explico o que isso aqui vai fazer e como é que isso aqui muda o jogo. Mas vamos lá.
aqui já é para responder a pergunta, né? E qual que era a pergunta, né? Até agora eu tô falando aqui e não te disse qual que é a pergunta. A pergunta é o seguinte: a gente fez toda essa inversão de dependência nos últimos vídeos, a gente criou esse adapter aqui do Axos, você poderia criar um do FET, por exemplo, também, certo? Então, quando você usar esse tipo de coisa aqui, ó, o seu componente lá, ele está esperando, por exemplo, um HTTP client, certo? Ele está esperando que alguém implemente essa interface, é uma interface, certo? Ele está esperando que alguém implemente essa interface. E aí você pode utilizar o Axos, mas por algum motivo você queira mudar, você pode criar um adapter aqui também, né? Para o FET e por aí vai, tá? Então você cria, você não depende, você não fica amarrado, preso na utilização de libs específicas. E isso é muito benéfico para a sua aplicação, para os seus testes e etc, tá? Mas aí é para papo já para outro vídeo, né? Bom, voltando aqui, o que acontece? O Factory é um outro padrão que se encaixa perfeitamente na situação que, uma vez que você tem um adapter do Axos, e você poderia ter, por exemplo, um adapter do FET, em vez de você utilizar ele diretamente, né? Por exemplo, imagina que, voltando aqui, ó, quando você for fazer, por exemplo, o seguinte, vamos supor aqui que a gente tenha um gateway, ó, já é o terceiro padrão que a gente está falando nesse vídeo, vai anotando aí, cara. Ó, a gente falou, vamos lá, falou do adapter, falou do factory, e agora eu vou te mostrar o gateway, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, eu vou criar aqui mesmo, tá? O correto não seria criar nesse mesmo arquivo, mas eu vou criar aqui pra ficar mais dinâmico o vídeo, tá? Então imagina que a gente tenha um cara, a gente precisa de alguém para poder fazer essa requisição pra gente, certo? Que implemente isso daqui, né? Esse load user list, certo? Lembrando que isso aqui é uma interface, certo? É um type aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Get user list gateway, certo? É o padrão gateway aqui. O gateway ele é o quê? Ele basicamente é um objeto que encapsula o acesso a um sistema externo ou um recurso externo, certo? Então ele vai implementar quem? O load user list, certo? E aqui ele já vai começar a reclamar. Então vamos lá. Então eu preciso de um load all, certo? Que vai ser isso aqui, ó. E aqui eu vou precisar, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, um data, vai ser um await. E aqui eu preciso de quê? Aqui eu poderia, por exemplo, utilizar o Axis direto, certo? Mas a gente não vai fazer isso, né? A gente já combinou que a gente não vai importar, ter esse tipo de dependência aqui, né? Interna aqui dentro dos nossos componentes, classes e funções, beleza? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu preciso de alguém, vou criar um construtor aqui. Eu preciso de um HTTP client, certo? Resumindo, então, read only HTTP client, que ele é do tipo HTTP client. HTTP client. Certo? E aqui eu posso fazer agora um this.http client.request. E essa request vai ser o que? O método dela vai ser, ó, o TypeScript ajudando a gente, vai ser um get, né? E aí você passa o URL aqui, por exemplo, pode ser assim, /users, sei lá. Como é o get, né? Você não vai precisar passar o body nem nada aqui. E aí você pode vir aqui, por exemplo, e dar um return data, ou simplesmente fazer isso. Show de bola. Aí agora, né, a gente tem o nosso gateway, né? Que era uma das dúvidas. Você tem isso daqui, beleza, Júnior, você criou a versão independente e tal, mas tá, alguém vai ter que implementar isso daqui, né? Então, quem chamar esse user list vai ter que fornecer isso daqui. Isso aqui, ele está esperando uma interface, né? Ele está esperando, aliás, a gente tem uma interface definida aqui, ó, a expectativa, né? Que a gente criou aqui dentro desse componente, só que quem chamar ele precisa preencher essa expectativa, né? Então, o primeiro passo é isso aqui. O segundo, vamos fazer o seguinte, vamos simular que a gente tem um app aqui, tá? É um cara que vai ficar por volta ali, né? Que é alguém que vai chamar esse cara pra gente ali, o user list, que é esse componente ali de cima. Então, user list. E esse user list aqui, ó, ele precisa desse load user list, tá? A gente poderia fazer o que aqui? Fazer dessa forma, fazer um new. E aqui eu vou precisar passar um HTTP client para ele, certo? Porque ele espera aqui no construtor um HTTP client. E aí, esse HTTP client, a gente já tem que exatamente o padrão factory.
Então a gente pode criar tipo como se fosse um... Nesse caso aqui é um factory bem simples, né? Tem outros tipos de factory, um factory method, de abstract, factory, factory, que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, basicamente, né, ele está fazendo literalmente só isso. Ele é só uma função nesse caso aqui, né? Que ele retorna um HTTP client, que nesse caso aqui é um Axios Client Adapter. Então a gente pode pegar esse cara aqui, por exemplo, voltar lá e passar para ele aqui, ó. Eu vou importar, certo? E vou executar ele. Olha só. Então aqui, não export aqui. Vou parar de reclamar. Então, olha só. A gente tem o nosso componente, a gente inverteu a dependência, então esse load user list vem de fora. E aqui nesse caso, onde eu chamo o componente user list, é que eu passo esse cara, certo? E aí, em vez de eu passar diretamente, aqui eu poderia passar, ó, para você entender qual que era o problema, poderia passar esse Axios Client Adapter. Certo? Posso vir aqui, new, funciona, certo? Uma vez que ele retorna pra gente um HTTP client, certo? Ele implementa a interface HTTP client. Só que qual que é o problema disso aqui? Imagina que você tenha vários componentes com vários gateways e etc. utilizando o Axios, né? Dando desse jeito, new Axios HTTP client adapter. E aí, por algum motivo você queira mudar o Axios, né? Então você fez tudo bonitinho, inverteu a dependência e tal. Só que aí você está totalmente dependente do adapter aqui nesse caso, né? E aí se você precisasse mudar, você teria que mudar em todos os lugares que você instancia, né? Cria instâncias desse adapter aqui do Axios. E aí meio que toda a inversão de dependência que você fez é meio que em vão, né? Então aí entra o nosso factory. Aí é onde ele brilha, porque eu vou usar ele, né? Vou até voltar lá. Então eu vou usar ele aqui, ó. Certo? E aí, se algum dia você está usando ele em todo lugar que você precisar de um HTTP client, certo? Então, todo lugar que precisar de um HTTP client, você usa esse cara aqui. E aí, quando você precisar mudar, ou se você quiser testar um fetch, alguma coisa assim, ou qualquer outra lib, você cria um adapter, igual a gente fez aqui, certo? E aí muda aqui, ó. Certo? Muda aqui, que automaticamente vai mudar em todo lugar que estiver utilizando o HTTP client factory. Então, você matou o problema. Certo? Ficou totalmente centralizado aqui. E isso, cara, ajuda demais e dá uma flexibilidade absurda para a sua aplicação, para os seus testes. Fica muito simples, tá? Deixa nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos sobre esses assuntos de design patterns, de arquitetura de software, mais conteúdo sobre Solid e como é que a gente aplica no dia a dia no React, né, utilizando esses exemplos assim da vida real mesmo, tá? E qualquer dúvida também deixa aqui, cara, porque pô, vocês estão deixando as dúvidas sensacionais, tá? Então tá muito massa. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aí, pô, porque tá, nossa, tá. Inclusive esse vídeo, né? O motivo desse vídeo foi exatamente a dúvida de vocês, tá? Então agradeço demais aí o engajamento que vocês estão tendo nos últimos vídeos. E cara, vamos lá, vamos pra cima, beleza? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.